Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estou aqui para ler Gálatas capítulo 3 e sermos edificados com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E o tempo está passando muito rápido. A gente está aqui lendo a palavra de Deus todos os dias e a gente percebe que as coisas estão passando assim, ó, num piscar de olhos. As coisas estão passando muito rápido. Então eu quero te convidar a pensar na sua vida até aqui e como que você pode se aproximar mais ainda de Deus. O que que você tem que entregar mais para Deus? Não para Ele te amar mais, mas o que que falta entregar para Ele? É isso que eu quero que você reflita essa noite. Vamos lá. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a gente vê aqui que Paulo está repreendendo eles porque eles estavam querendo obedecer um outro evangelho. Era um outro ambiente, eles estavam querendo retroceder na fé. E Paulo não quer isso para eles. Aqui ele fala assim, ó: quero saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, é aquele ambiente de legalismo, entendeu? E é uma síndrome que nós como igreja também temos que cuidar. Tá bom? Você que faz parte de uma igreja, eu que faço parte de uma igreja, a gente tem que tomar cuidado para que ninguém e nada, nenhuma pessoa, nenhum ensino nos tire de Cristo, nos tire da nova aliança em Cristo. Tá bom? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A experiência de Abraão. É acaso Abraão que creu em Deus e isto lhe foi imputado pela justiça? Como está lá em Gênesis 15, 6. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Gênesis 12, 3. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las, como está lá em Deuteronômio 27, 26. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Abacuque 2, 4. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por ele, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Como está escrito lá em Levítico 18, 5. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, como está lá em Deuteronômio 21, 23, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, irmãos, a gente vê aqui que Paulo dá o exemplo de Abraão, que mostra para nós que o justo viverá pela fé. E eles estavam caindo porque eles estavam querendo obedecer pela sua própria força. Eles estavam aqui e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então não é que a lei é ruim, não. Mas eles estavam com o seu próprio braço querendo obedecer, do seu jeito, entendeu? E aí a gente entra naquela confusão que a gente já leu nos outros capítulos, que é a questão de muitos gentios quererem viver como judeus, forçarem os gentios a quererem viver como judeus.
E por que isso? Porque não entenderam. Sim, Deus tem dois povos, mas que em Cristo são um. Deus aceita o judeu como judeu e o gentil como gentil, agora unidos em Cristo Jesus. E eles não entendiam muito bem isso aqui. Pedro não entendeu muito bem isso aí. Tanto que Pedro, ele teve muitos preconceitos. E Paulo, que estudou muito também da Torá, mas entendeu muito mais. Por isso que o ministério de Paulo, ele até foi mais longe em muitas coisas. Por quê? Porque Paulo sabia como falar com o gentil e como deveria se falar para o judeu, tá bom? A lei não pode invalidar a promessa. Versículo 14 antes. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a gente recebe as promessas de Deus, não é porque a gente é bonzinho, não, mas é pela fé no Filho de Deus. Na antiga aliança, como eu disse, eles olhavam para aquele que estava vindo, o Jesus Cristo que ia vir. Na nova aliança, nós olhamos para o Cristo que já veio. Amém? A lei não pode validar a promessa. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Como está lá em Gênesis 12, 7. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, como está escrito lá em Êxodo 12:40. Não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi feita pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, lá em Romanos 4, 1 ao 12. Qual, pois, a razão de ser da lei foi acionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem, a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, pausa aqui. O que está dizendo aqui, irmãos? A lei, ela apontou o pecado, que foi mostrar para o homem que ele era pecador. E a lei, ela foi como um professor, foi como que serviu para cuidar até que viesse Cristo. E Cristo fez o quê? Colocou o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, quando fala, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. Essa fé é o quê? É Cristo. Então, na antiga aliança, você estava sob a lei, no sentido de a lei era a tutora, entendeu? Ela cuidava de você. Na nova aliança, Cristo nos deu o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, nós temos todo o conhecimento da verdade. A palavra de Deus vai falar com a gente, mas o Espírito Santo de Deus, ele está aqui dentro e ele vai nos lembrar de toda a verdade. Antes,
Nós tínhamos que recorrer aos profetas, nós tínhamos que recorrer a Moisés e a todos eles. Agora, Deus se revela por meio de Cristo. Eles já estavam olhando o Cristo que ia vir. Nós olhamos o Cristo que já veio e já fez tudo. E a lei, ela fez o quê? Cuidou da gente até que viesse Cristo. Cristo veio cumprindo toda a lei e nos deu a lei de Cristo. E tu pode ver o que muda. O que muda é que agora eu tenho o Espírito Santo de Deus. Na antiga aliança, eu não tinha o Espírito Santo tão forte assim. Tinha nos profetas, nos reis, nos sacerdotes. Na nova aliança, o Espírito Santo de Deus ele é concedido a cada pessoa que crê em Cristo. Ela recebe o Espírito Santo quando crê no Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade. E é o cumprimento de qual lei? A lei de Cristo. E é o Espírito Santo de Deus que nos dá a fé. Então quando fala que se algum homem tenta se justificar pela lei, essas coisas assim, que a gente vê aqui, ó, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. O que isso quer dizer? Que eu tinha que cumprir o mandamento e aquilo cuidava de mim. Tá certo? Na nova aliança, Deus também colocou mandamentos. Continua muitos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. A gente vê isso na antiga aliança e a gente vê na nova. A Bíblia diz para você honrar pai e a mãe. A Bíblia diz para você amar o próximo como a si mesmo. Por exemplo, os 10 mandamentos ali, né? Então, honra teu pai e tua mãe. Aí no Novo Testamento, na Nova Aliança, também diz honra teu pai e tua mãe. A lei diz não matarás. A graça também diz não matarás. A Nova Aliança também diz para você não matar. Inclusive amplia, né? Se você desejar no teu coração, você já matou. Nós não estamos debaixo da lei, nós gentios, em que sentido? Nós não temos que ir lá no templo oferecer um animal para o Senhor. Nós não pegamos a nossa colheita e dividimos ela em várias partes para entregar para o Senhor. Mas a gente hoje, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Jesus foi deixando que ele queria passar para a humanidade. Mas veja, a lei de Cristo está onde? Deus colocou o seu Espírito dentro de nós. E aí a gente vai ler isso amanhã, Gálatas capítulo 4. O Espírito Santo que nos guiará o quê? A toda a verdade. Então, a nossa fé hoje, agora é revelada pelo Espírito Santo. Nós temos um professor. Eles tinham a lei para mostrar para eles que havia o Cristo. E eles cumpriam aqueles ritos, por quê? Porque aquilo ali apontava para o Cristo que ia vir. E Cristo veio e cumpriu tudo. E aí Deus fez o quê? Quando Cristo foi assunto aos céus, desceu o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ele fez o quê? E faz o quê? Nos guia a toda a verdade. Eu hoje, com o Espírito Santo, eu tenho tudo. Porque o Espírito Santo me ministra, olha, você não precisa fazer isso ali, isso aqui faz assim. Então, e a lei? Como eu disse, muita coisa da lei continua. Até foi ampliada. Outras coisas permanecem como referência. Por exemplo, nós não temos um dia para guardar mais. Todos os dias são importantes. Agora, a gente vê que é necessário ter um descanso. Mesmo que você não siga isso como uma regra literal, assim, ó. Mas assim, geralmente a maioria dos cristãos aí tem um consenso de descansar domingo, entendeu? Tirar um dia para descansar. Então, os princípios, as referências da lei continuam. Mas nós não vivemos na lei no sentido de que eu não preciso mais circuncidar. Eu não preciso ir no templo pedir para o sacerdote me examinar, entregar lá minha oferta para o sacerdote. Em Cristo Jesus, tudo se fez novo. E Deus pegou esses dois povos, judeus e gentios, e uniu em Cristo para ser um só povo. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. 2 Timóteo 3,16. A Escritura, ela é toda para nós. É o Cristo todo. Só que a antiga aliança falava de um Cristo que ia vir. A nova aliança fala de um Cristo que veio. E agora nos deu o Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Obrigado, Senhor Deus, Pai, por cada um que está assistindo isso aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque agora nós temos a plenitude, que é Cristo. Nós estamos hoje pela fé, como Abraão, que veio nos ensinar que nós devemos andar pela fé. O justo viverá pela fé. E nós queremos depositar nossa esperança no que o Senhor fez, Pai. Nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito. E nós queremos nos revestir de Cristo nesse dia. Senhor, nos dá esse entendimento, Pai, que a nova aliança nos deu tudo. Em Cristo Jesus, na sua nova aliança, nós temos tudo.
Nós te damos toda a honra, Deus, por causa disso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até amanhã, que vamos ler Gálatas capítulo 4 e sermos edificados com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Valeu, um abraço.